que foram feitas na semana passada de líderes da Bahia, que eu citei com os nossos comentaristas há pouco, trata-se de invasões feitas pelo MST. Então, são dois movimentos diferentes. Portanto, o que está sendo feito pela Frente Parlamentar Agropecuária em relação a essas invasões que foram feitas durante o Carnaval, principalmente pela Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, e agora essas prisões no fim de semana, mantidas nesta segunda-feira. Como a Frente está acompanhando todas essas movimentações, essas invasões das últimas semanas? Olha, a Frente está acompanhando não só a partir desses últimos acontecimentos, como desde o final de 2022 já tinha esse ensaio das invasões de terra em todo o Brasil. No início de janeiro, nós chegamos a começar a registrar esses primeiros movimentos. Movimentos que você disse muito bem, que agora a dissidência do MST, que é essa Frente Nacional de Luta, mas por esse Zé Rainha, uma figura conhecida desde os anos 90, né? Ele lidera, desde os 17 anos de idade, o Zé Rainha é uma figura muito ativa nessas invasões de terra, nessas ações terroristas em todo o Brasil, levando esse tormento, né, ao rural brasileiro. A Frente Parlamentar Agropecuária, agora então, constituída em 2023, liderada pelo Pedro Lupião, naturalmente, imediatamente repudiou essas invasões, fez nota pública disso, porque, na verdade, o que a Frente Parlamentar Agropecuária quer e precisa é obediência à lei. Nós somos, na verdade, temos que estar sob o império da lei. Então, a Frente Parlamentar Agropecuária fez manifestações públicas de registro, primeiro de repúdio a essas invasões de terra, tanto o sul da Bahia pelo MST, quanto pela Frente Nacional de Luta, feita em São Paulo e no estado do Paraná, lembrando que nós queremos a aplicação da lei, da Constituição, e nós estamos sob o império da lei. Essa forma clara e transparente e objetiva que a Frente Parlamentar Agropecuária tem se posicionado nos últimos dias. Tanto a frente, não a Frente Parlamentar Agropecuária, mas a Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, como o MST, eles argumentam, deputado, para se realizar essas invasões, que é preciso que isso aconteça para chamar a atenção das autoridades políticas, das autoridades públicas, para acelerar o processo de reforma agrária. A gente sabe da ligação do atual governo com as pautas sociais e sabemos, inclusive, que durante a campanha, o então candidato e hoje presidente Lula recebeu do próprio MST uma proposta com alternativas para se fazer esse processo de reforma agrária. De que forma a frente, os deputados, podem tentar negociar com o governo federal para tentar encontrar um ponto de equilíbrio para essa pauta? Há essa possibilidade? O primeiro é deixar claro que Zé Rainha, MST, Frente Nacional de Luta e PT, para nós é a mesma coisa, se confunde com a história. O Zé Rainha, quando foi condenado lá em Pedro Canário, no Espírito Santo, em 97, pelo assassinato de um produtor rural e de um policial militar, no dia do seu julgamento, lá estava o Lula. Depois, com o recurso do julgamento que aconteceu na cidade de Vitória, no Espírito Santo, que estranhamente teria sido absolvido, lá estava o Lula. Portanto, eles têm uma história, uma caminhada lado um do outro. Eles não podem se negar, se fazem a mesma coisa. E, naturalmente, agora, com o Lula retornando ao poder, o Zé Rainha e os seus comparsas se sentiram empoderados dentro desse alinhamento, de certa forma que ele se sente empoderado a fazer esse terrorismo que ele está fazendo já no interior de São Paulo, naturalmente startando para outros estados. Portanto, esse é o nosso repúdio. Estranhamente, né? Hoje, por exemplo, nessa segunda-feira, o ministro da Agricultura mudou o discurso. Mas já por 3 oportunidades, o atual ministro da Agricultura fez gesto, inclusive, de reconhecimento e legitimidade dos movimentos de invasão de terra que o MST estava fazendo em todo o Brasil. O MST acaba sendo o símbolo maior de tudo isso. A frente agora se soma a esse movimento. Então, nós, estranhamente, inclusive, repudiamos no início de janeiro, e há poucos dias o ministro da Agricultura sentou com o MST e fez palavras de afago ao MST reconhecendo essa legitimidade. Esse não é o melhor caminho. Isso repercutiu muito mal, né, em toda a agropecuária brasileira, porque a gente esperava do ministro também o império da lei, né, a regra, e ele
se sentiu adoçado pelas palavras do MST e tinha falado, inclusive, reconhecido essa legitimidade, que se somou àquela aberração do ministro do STF, o Lewandowski, que sentou na mesa com o MST e também fez palavra de elogio ao MST, rasgando por completo a Constituição e a nossa lei. Então, isso é o que nós chamamos do avesso, do avesso, do avesso. O que nós queremos, mais uma vez, é a lei. Nós reconhecemos que esse terrorismo é importante e ele se soma. Essas invasões de terra, é preciso essa percepção nossa, né, que ele se soma, não está restrito ao MST, ao Frente Nacional de Luta. É reconhecido por todo o Brasil os chamados falsos índios, que também estão levando o terrorismo, principalmente ao sul da Bahia, né? Desde 2022, 22 e 23, esses falsos índios são, é claro e reconhecido por todos, também fazem esse movimento que se soma a esse movimento liderado pelo MST. Isso estranhamente, e eles agora mudam a estratégia. Vocês observam que nós já temos 2 pré-invasões no Brasil, estão colocando as mulheres, entendendo que se colocar as mulheres a causa pode ser mais acessível. Então agora já estão retirando os homens e estão colocando agora são as mulheres que estariam invadindo no movimento orquestrado. Então isso não é da casa. O governo, no agitado popular, faz a chamada cerca frouxa, ou seja, ele permite essas invasões, ele tem um diálogo importante com esses atos de terrorismo, mas algumas coisas é um sinal muito bom para a agropecuária brasileira. Nós já emplacamos 3 importantes derrotas ao governo e aos movimentos nos últimos dias. O primeiro, essa decisão sábia da juíza que decidiu pela reintegração imediata de posse das fazendas da Suzano no sul da Bahia. Fazendas que eu conheço pessoalmente, são fazendas produtivas que não tem nenhuma justificativa fazer invasão de terra alegando que isso é produtivo, até porque a celulose é um ativo importante do nosso agronegócio, da nossa economia, no nosso dia a dia. A prisão do Zé Rainha, embora o motivo seja pela extorsão, a gente sabe que ele faz a extorsão, essa é a prática dele, conhecida no Espírito Santo desde 97, quando ele começou a atuar mais diretamente, até anterior a isso, naturalmente, mas essa prática é conhecida, dessa extorsão que ele faz de proprietários rurais, de comércio local, implantes de terrorismo para ter recursos para poder financiar essas suas invasões. Essa foi uma segunda vitória importante, corajosa e muito bem decidida lá pelo governador Tarcísio, pelo secretário de Segurança Pública, o capitão Derrice, que fizeram a lei valer. E esse recuo também no discurso do ministro da Agricultura, nós também estamos acreditando como uma vitória nossa, porque estava muito estranho, estava soando muito mal o ministro da Agricultura fazendo um gesto no sentido de reconhecer a legitimidade dessas invasões. Então, dentro desse contexto, que a Frente Parlamentar Agropecuária ela está trabalhando, que ela está atuando, naturalmente, para trazer a paz no interior do Brasil. E o que nós queremos de reforma agrária, tem programas interessantes, posso citar, por exemplo, o programa do crédito fundiário, é um programa muito importante, que a gente reconhece, eu tenho uma ligação muito, conheço algumas atividades ligadas ao crédito fundiário, é um programa muito interessante, mas o que eu faço um pedido, inclusive, ao atual governo, para que dê continuidade à bem-sucedida política de dignidade rural liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele implementou a maior titularização de terra do Brasil. Os assentamentos nossos estavam há 30, 40 anos sem nenhuma legitimidade, porque o governo não entregava a escritura, porque queria essas pessoas reféns, né, do seu varejo da política do dia a dia. E nós implementamos escrituração de terra em todo o Brasil, queremos fazer um apelo, né, ao INCRA, ao governo federal, para que dê continuidade. E quando nós zerarmos a fila de entregarmos escrituras de terra para todo mundo, entregar sua dignidade, e não é só entregar a escritura, o governo Jair Bolsonaro entregou escritura, assistência técnica, extensão rural, reforma de casas e de moradias. O outro passo importante é termos uma política séria. A grande reforma agrária no Brasil também vai ser quando nós tivermos essa política econômica desse atual governo. Estamos ansiosos aí por anúncios dessa política agrícola, que é criar um ambiente de renda e oportunidade para quem já tem sua terra, para quem já tem a sua propriedade. Portanto, essa titularização de terra, regulação fundiária em todo o Brasil, são as agendas agrárias importantes que nós queríamos ver muito o atual governo implementar.
Deixa eu aproveitar a presença do senhor, deputado Evair de Mello, que é um dos vice-presidentes da Frente Parlamentar Agropecuária, para tratar sobre essas articulações da reforma tributária, porque eu sei que há alguns entraves envolvendo alguns setores e há uma preocupação muito latente da frente em relação das propostas que estão sendo analisadas. O quanto essa articulação já avançou? Já se chegou a algum consenso? É preciso ressaltar primeiro que o nosso relator, o responsável por esse texto, o deputado Aguinaldo Ribeiro, nós tivemos semana passada na Confederação Nacional da Agricultura, junto com a Frente Parlamentar Agropecuária, junto com a Organizações Cooperativas do Brasil, nós estamos muito atentos a chamar o novo texto. A gente fica discutindo, às vezes, a PEC 45, a 110, ou seja, o que esse grupo de trabalho vai trabalhar é para a produção de um novo texto, um texto que possa dialogar com essa galinha de ovos de ouro que é a agricultura, que é a agropecuária brasileira. Aqui ela não se resume, às vezes, dentro da propriedade. Às vezes a gente fica muito centrado na produção agropecuária, ou do tomate, ou do café, da soja, ou do milho, mas o setor agropecuário é insumo, é fertilizante, é ciência, tecnologia, inovação, muita tecnologia embutida, ele é máquinas, equipamento, caminhões e veículos, ou seja, o tamanho embutido na conta chamada do agronegócio brasileiro é muito maior do que essa aparente. A Frente Parlamentar Agropecuária, junto com a Confederação Nacional da Agricultura, nós temos repúdio quase que total os textos que estão apresentados, nós estamos com uma equipe técnica muito bem estruturada para que possamos fazer um diálogo para o Brasil, para que todas as pessoas possam ter a compreensão exata do tamanho, da dimensão e da responsabilidade que tem a produção agropecuária. Não só na produção de alimentos, esses que chegam às nossas mesas, a grande parte, às vezes, nos pequenos e médios negócios, e, naturalmente, nessa agropecuária brasileira, que também tem um papel importante no PIB do Brasil, não só nas balanças comerciais, como eu disse, mas também no consumo de energia, no consumo de defensivos, no consumo de fertilizantes, e máquinas, equipamentos, tratores, de tudo isso mais. Então, nós temos muito juízo e muita responsabilidade e, naturalmente, nós não queremos muito risco de bitributação, porque como a cadeia da agropecuária ela é muito diversa, então é complexo o tema. Mas nós estamos abertos, queremos discutir realmente, o Aguinaldo tem feito essa nossa compreensão, o presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados também tem esse entendimento, e nós, principalmente pela Frente Parlamentar Agropecuária, pela Confederação Nacional da Agricultura, pelas nossas cooperativas, queremos fazer um debate franco com todo o Brasil, e com certeza nós estamos avançando isso a cada dia mais, e eu espero que em breve nós possamos, então, apresentar um texto ao Brasil e, nesse texto, permitir com que a nossa agropecuária continue sendo importante para a produção de alimentos e, naturalmente, para a balança comercial. Agora, para a gente fechar, deputado, como a frente tem acompanhado essas questões que envolvem a interrupção das exportações de carne para a China e para outros países também menos expressivos em relação à importação da carne brasileira? Há uma expectativa com essas negociações do governo federal e com o país para uma retomada dessas exportações na próxima quarta-feira? Como a frente tem acompanhado, foi identificado, só para lembrar a nossa audiência, um caso atípico de vaca louca recentemente, e isso fez, diante de uma suspeita, isso fez com que as investigações sobre o caso avançassem e houve essa interrupção nas exportações de carne para a China, que é um grande importador da carne brasileira. Qual a repercussão desse caso? Houve prejuízos para a agropecuária até agora com essa interrupção? E quais são as expectativas em relação a essa retomada dessas exportações ainda nesta semana? Nós estamos, naturalmente, bastante atentos a esse caso. Esse caso atípico que aconteceu já era por nós tratado, portanto, talvez nós tenhamos que avaliar mais à frente uma revisão desse protocolo, dessas relações comerciais, se faz necessário. Nós não tínhamos vivido essa experiência, estamos vivendo essa experiência agora. Nós temos uma confiança, nós temos a melhor defesa agropecuária brasileira, então uma confiança muito grande na nossa equipe técnica, os técnicos do MAPA, mesmo as agências estaduais do Brasil. O Brasil tem o que tem de melhor na defesa agropecuária, então
por essa qualidade da nossa defesa agropecuária, tanto estadual quanto federal. A gente acha que numa revisão futura possamos rever esses protocolos de suspensão imediata, porque nesses casos atípicos, um caso completamente isolado, e naturalmente a diplomacia brasileira, ela é capaz de construir essas pontes e essas relações, e eu tenho certeza que nós já estamos aí já com previsão, e a expectativa nossa é que possamos retomar a nossa exportação, que é tão importante. Aí os frigoríficos já estão cheios, né? As exportações já estão cheias e comprovadamente de carne de altíssima qualidade. A gente espera que a diplomacia possa nos dar essas respostas, fazer esse entendimento. A própria China tem não pode também se dar o luxo, porque tem nesse momento poucos fornecedores credenciados a abastecer o seu mercado, então ela tem um problema também de abastecimento de proteína animal. Dentro dessa combinação de fatores, a gente acha que antes dos prazos protocolares nós possamos retomar as nossas exportações e restabelecer a normalidade, que vai ser bom para primeiramente a recuperação dos preços aos produtores, aos frigoríficos, e a gente possa assim restabelecer essa normalidade. Tivemos prejuízo, sim, o preço tem uma especulação típica de mercado, né, mas se nós conseguirmos retomar isso o mais rápido possível, esse prejuízo ele é diluído, ele é menor, impactado, e assim a gente possa, como eu disse, restabelecer a normalidade antes do que seriam os prazos protocolares. Como eu disse, é um caso atípico, a defesa agropecuária brasileira deu um show, eu preciso reconhecer a competência e o mérito da nossa defesa agropecuária. O Brasil conseguiu dar uma resposta ao seu tempo na parte técnica e, naturalmente, muita confiança na diplomacia brasileira agora para que possamos restabelecer essa exportação, principalmente para a China, que é o nosso maior mercado. Queria te agradecer demais porque nós te convidamos para falar sobre essas invasões de terra, falamos de reforma tributária, falamos sobre essas expectativas de retomada das exportações da carne brasileira para a China. Bom demais falar com o senhor. Conversamos com o deputado federal Evair de Mello, do Progressistas do Espírito Santo, que é o segundo vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária na Câmara. Obrigada, deputado. Seja sempre muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Deputado do Agro é igual Jovem Pan, não desliga nunca. E a gente aproveita para falar de tudo.